Graça e paz, bom dia a todos. Mais uma manhã de sábado. Privilégio grande para nós também podermos mais uma vez estarmos juntos aqui e trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Eu sei que Deus, Ele é bom o tempo todo e até que Ele tem nos ajudado nesse tempo de batalha, de guerra, no tempo de pandemia. O Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado. E nessa manhã eu quero partilhar uma palavra também ao teu coração, que Deus também ministrou ao meu coração. E essa palavra, ela se encontra no livro de 1 Coríntios. Tá? A gente vai estar fazendo uma leitura aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo nessa manhã. Quem são os semeadores do reino? Quem Deus procura? Quem está disposto ou à disposição para dar continuidade na obra, de continuar esse trabalho árduo e poder levar essa mensagem de salvação, de restauração, de cura, de milagres, e poder ser usado nas mãos de Deus e também deixar Deus nos usar com o propósito já definido dele para cada um de nós. Tá? E nessa manhã, nós vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 ao 14. E a palavra de Deus diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido Espírito do mundo, e sim Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu quero falar um pouco nessa manhã de sábado, a respeito de quem são os semeadores do reino. Quem Deus tem chamado com esse propósito. E a Bíblia fala aqui, nos mostra claramente quem conhece o coração do homem. Quem conhece o homem, senão o espírito do homem que nele está. E quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui nessa manhã eu quero falar um pouco a respeito, quando nós falamos de alinhamento, precisamos conhecer o que Deus primeiramente nos deu gratuitamente. O que Deus já fez por nós, o que Deus já nos colocou ao nosso dispor, o que Deus já nos entregou. E assim nós conseguimos então nos alinharmos à vontade de Deus. Porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Embora nós, muitas das vezes, não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Porque às vezes estamos focados nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios interesses, e não conseguimos entender aquilo que é espiritual. Porque a Bíblia diz aqui que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então aqui no versículo, quando nós lemos essa mensagem, no versículo de número 12, o Senhor diz assim: ora, nós não temos o Espírito do mundo, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Deus tem nos dado gratuitamente aqui, o que nós possamos ver nessa palavra aqui, que Deus já nos deu gratuitamente. Ele fala que nós não temos o Espírito do mundo, nós não somos do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus. Aqui a Bíblia deixa bem claro que
Nós não temos o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Como conhecer aquilo que Deus nos deu? Como entender as coisas espirituais se não for por meio do Espírito? E a Bíblia então diz que o espírito do homem, que está no homem, sabe as coisas do homem. E o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Então o que Deus faz? Deus, quando Ele nos chama, quando você tem a oportunidade de ser salvo, Ele implanta agora em nós a semente divina, que é o Espírito dele. Porque o Espírito do homem, ele só consegue entender, sem o Espírito de Deus, as coisas dessa terra. As coisas que são do próprio homem. Mas Deus nos chama para entender as coisas espirituais. Então Ele implanta em nós essa semente. Ele coloca o Espírito dele dentro de nós. O próprio Jesus, Ele disse: eu vou ao Pai, mas não deixarei vocês sozinhos, não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo para que fique, para que habite em vocês. Então, para entender as coisas espirituais, não é simplesmente através do natural, mas nós precisamos entender as coisas espirituais através do Espírito de Deus, que habita em nosso espírito. Então, nessa manhã, eu quero falar para vocês, que nós precisamos nos alinhar quando nós entendemos essa vontade de Deus, entendemos aquilo que Deus já fez, o que Ele implantou em nós para que nós dessemos continuidade nessa história, para que nós fôssemos as pessoas que continuariam a propagar esse evangelho, a levar as boas novas aos gentios, aos perdidos, aos enfermos. Mas por nós mesmos nós não conseguimos. Pela nossa força nós não temos capacidade. Mas quando nós fomos agora aqui, então, vivificados em Cristo através do Espírito de Deus, nós conseguimos entender as coisas espirituais. A palavra de Deus diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, o homem sem o Espírito de Deus, o homem sem o Espírito Santo, ele não consegue entender as coisas sobrenaturais, porque é loucura para o homem. Mas nós, que fomos enxertados na videira, nós que fomos salvos, restaurados, nós conseguimos entender o propósito de Deus, e nós conseguimos entender e viver o sobrenatural, para dar continuidade, para poder levar essa mensagem para que as pessoas que às vezes ainda estão vivendo no natural, que ainda não passaram pelo processo para entender as coisas como elas se discernem no mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E nessa manhã eu quero falar de duas classes de pessoas. A primeira classe de pessoas são os ouvintes da palavra. São aqueles, amados, que eles ouvem a mensagem, eles aceitam Jesus como Senhor, eles recebem o selo da garantia da salvação, mas eles não querem dar continuidade. Esse primeiro grupo que eu estou falando é aqueles que eles estão mais preocupados com aquilo que gira em torno de si próprio, para suas próprias dificuldades, para seus próprios problemas, pelos seus próprios interesses. E às vezes ele não se preocupa muito em dar essa continuidade para que outros sejam alcançados, para que o Evangelho de Cristo alcance e se propague. Então esse primeiro tipo de pessoas, que a gente está falando aqui, essa primeira classe de pessoas, eles não conseguem enxergar muito longe, porque para eles a salvação já está bom demais,
ter esse selo, a marca de Deus na vida deles já está bom demais. Eles não conseguem ter uma visão ampla do reino de Deus. Eles não conseguem enxergar um pouco mais longe naquilo que Deus deseja fazer, naquilo que Deus nos chamou para realizar. Então, eles acabam ficando paralisados no tempo. Eles acabam ficando ali cercados pelas suas próprias circunstâncias e não conseguem ter uma visão ampla do reino, uma visão mais aberta daquilo que Deus deseja. E essa primeira classe são os ouvintes. São aqueles que ouvem a mensagem. São aqueles que aceitam Jesus. São aqueles que têm a marca, que recebeu o Espírito Santo. Mas eles não conseguem entrar num nível maior para dar continuidade e ser semeadores do reino. Então aqui nós olhamos, existe essa primeira classe de pessoas, são os ouvintes. Eles não conseguem ter uma visão ampla, não conseguem discernir muito aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus tem para a vida dele. E às vezes entesoura muitas qualidades, talentos e dons que às vezes recebeu pelo caminho e deixa de exercer e de trabalhar para que o reino de Deus seja implantado. Então essa primeira classe são os ouvintes, Embora eles também recebam a salvação, o Espírito de Deus, eles não conseguem discernir a questão desse chamado, a qual Deus nos designou, para que nós possamos ir e dar fruto, que o nosso fruto seja permanente, para que nós possamos entrar onde estão os perdidos, entrar onde estão os enfermos, entrar onde estão aqueles que estão debaixo de cativeiro, de cadeias, e dar continuidade, levando o Evangelho para que essas pessoas sejam livres, sejam salvas, sejam restauradas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, nós vimos o exemplo de um homem que ele se ausentou da cidade, que é a parábola ali dos talentos. E quando nós olhamos para aquela parábola, nós deparamos com 3 situações ali. Porque aquele homem ele ia se ausentar da cidade, então ele decidiu colocar uma responsabilidade sobre alguns tipos de pessoas. Então ele escolhe um indivíduo e entrega 5 talentos na mão daquele rapaz. E ele escolhe mais o segundo, e entrega 2 talentos para ele. E o terceiro, ele entrega apenas 1. Amado, olha bem, existem coisas que nós recebemos gratuitamente, como nós vimos ali no versículo 12, que Deus ele nos deu gratuitamente o seu Espírito, implantou em nós, para que nós, agora através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo, nós pudéssemos continuar semeando isso, multiplicando isso, trabalhando para que outras pessoas recebessem também daquilo que um dia nós tivemos o privilégio de receber. Mas aqui quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos que o primeiro recebeu 5 talentos, e quando esse homem volta de viagem, ele chega para esse rapaz e foi ali pediu conta daqueles 5 talentos. E aquele homem falou: Senhor, aqui está. O Senhor me deu 5 talentos, eu estou te devolvendo 10, eu multipliquei, e agora são 10 talentos que eu estou te devolvendo. O segundo, ele também chama para prestar conta, e ele fala: Senhor, o Senhor me entregou 2 talentos, e eu também multipliquei esse talento, e agora são 4 talentos que eu estou
devolvendo. E agora o homem, então ele chega no terceiro, que ele havia dado um talento para prestar conta. E aquele homem, ele tinha simplesmente enterrado o seu talento. Aquele homem então, ele olha para aquele homem sabendo que ele era zeloso, que ele era um homem, né? Ele fala: Senhor, eu tive medo de perder esse talento aí, então eu decidi guardá-lo. Eu escondi, eu enterrei o talento, está aqui de volta o talento que o Senhor me entregou. E aquele homem então, muito irado com a atitude daquele homem, ele tira aquele talento que ele tinha dado para ele e deu para aquele que tinha dado 5. Então, amados, que eu quero falar um pouco sobre isso é a respeito desse dessa terceira pessoa, dessa atitude dessa terceira pessoa. Deus, ele nos dá tudo gratuitamente. Ele coloca a responsabilidade para nós. Ele dá dons espirituais. Ele coloca o teu espírito dentro de nós. E muitas das vezes nós temos enterrado a preciosidade que Deus tem colocado em nossas vidas. Muitas pessoas estão paralisadas nesse tempo. Muitas pessoas que receberam dons espirituais para fazer a obra. Muitas pessoas que receberam talentos de Deus para fazer a obra. E simplesmente estão paralisados nesse tempo. Porque decidiram enterrar coisas maravilhosas que Deus colocou para nós dar seguimento na história. Para nós continuarmos a plantar a semente. E esse terceiro indivíduo, esse homem, simplesmente, algo que ele recebeu da parte do Senhor, e ele decidiu simplesmente enterrar. Amados, você que está nos ouvindo nessa manhã, eu não sei qual é a tua posição, o que você tem recebido de Deus até aqui, qual a responsabilidade, quais são as riquezas que Deus depositou sobre você. A minha pergunta é: o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos colocado? O que nós temos feito com coisas grandiosas que Deus colocou em nós? Então essa primeira classe de pessoas, quando nós olhamos para esse terceiro homem que se enquadra nessa primeira classe, é um homem que, mesmo recebendo gratuitamente, ele não consegue discernir sobre o reino. Ele não consegue continuar sendo um semeador do reino, implantando, para que venha a multiplicação, para que outras pessoas sejam beneficiadas. Então aqui, quando nós olhamos para essa classe de ouvintes, às vezes as pessoas estão mais preocupadas com as suas dificuldades, com as suas necessidades, com aquilo que cerca eles. E eles não conseguem discernir. Eles não conseguem ter um entendimento daquilo que Deus realmente deseja fazer através de nós. Por isso muitos estão paralisados. Muitos estão estagnados. E no tempo que nós estamos vivendo, onde parece ser um tempo difícil para muitos, é um tempo onde Deus está trazendo o teu povo para perto, para que ele possa trazer um alinhamento
ao teu povo, que eles entendam, tenham discernimento do que está acontecendo nos últimos dias. Deus tem pressa em implantar o teu reino, em salvar pessoas. Só que muitos não têm entendido sobre isso. Essa primeira classe de ouvintes, eles simplesmente estão paralisados e não conseguem dar continuidade. E quando nós olhamos para essa parábola, nós vendo três tipos de pessoas aqui, dois tipos de pessoas. Os dois primeiros casos que multiplicaram a semente, que eram semeadores do reino, que deram continuidade naquilo que era a responsabilidade que lhe foi colocada. E nós vemos o outro que simplesmente se estagnou, paralisou e impediu que a multiplicação e o crescimento acontecesse. Nessa manhã, amados, estou trazendo essa mensagem ao teu coração. Deus falou ao meu. O que nós temos feito nos últimos dias, a preciosidade que Deus tem colocado em nós, que essa semente tão preciosa que é do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça, do juízo. O que nós temos feito com dons espirituais? Quantas pessoas que receberam dons para profetizar está parado? Quantas pessoas receberam o dom de mestre para ensinar e estão parados? Quantas pessoas receberam o dom de pastor para pastorear e estão parados? Quantas pessoas receberam dons de discernimento de espírito e não consegue trabalhar, não consegue fazer a obra, porque se estagnaram, pegaram as preciosidades que Deus colocou nele e simplesmente está usando para si próprio, para auto se beneficiar. E Deus nos chamou para alcançar o outro, para levar as boas novas para o outro, para pensar no bem-estar do outro. Essa semana nós estivemos na casa do oleiro e ali a gente vê a necessidade das pessoas. Ali a gente vê o nível de necessidade, o lugar, o caos que muitos chegaram para entrar naquele lugar em busca de um recurso agora, de uma nova oportunidade. E nós somos chamados para isso, para entrar nos lugares, para mudar quadro clínico de pessoas, de famílias. Mas às vezes nós entramos para a classe daqueles que simplesmente são ouvintes e não querem e não estão dispostos a trabalhar e se doar para que o reino de Deus seja implantado e tenha uma continuidade. Então aqui a gente viu essa primeira classe. A segunda classe são os semeadores do reino. Os semeadores do reino são aqueles que Deus revela os seus segredos, os seus mistérios, porque são aqueles que estão dispostos todos os dias, pagam um preço para ver o bem-estar do próximo, para ver a salvação do outro, para ver o milagre na vida das famílias. Esses são a segunda classe, que são os semeadores do reino de Deus. Eu comecei perguntando quem são os semeadores. Eu quero saber, você se enquadra em qual dessas classes? Nessa manhã você está na classe daqueles que são ouvintes? Ou vocês estão na classe daqueles que foram chamados, entenderam, teve discernimento para implantar o reino, para ser semeador
da mensagem, para implantar a semente que tem o poder de salvar, de mudar e transformar. Nos últimos dias, Deus está trazendo um alinhamento para nossas vidas, para nós ter esse discernimento, para nós entendermos de fato qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Em qual classe você se encontra nessa manhã? Será que você é aquele que absorve para você tudo aquilo que Deus tem dado? Preocupado somente com você, em gastar tudo que Deus tem te colocado para você simplesmente gastar com o seu próprio bem-estar? Ou para que outros sejam alcançados através da mensagem? Então aqui a gente vê o exemplo desses indivíduos que foram responsabilizados por uma incumbência, e 2 se tornaram multiplicadores do reino, e um simplesmente decidiu enterrar o seu talento. A Bíblia fala: nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que avançam. A cada dia nós precisamos estar prontos para continuar sendo semeadores do reino, implantando esse poder magnífico que Deus colocou sobre nós, para que outros sejam alcançados, outros sejam livres das cadeias, outros sejam sarados das enfermidades, outros de fato se encontram e restauram o seu lar, sua família. Nós fomos chamados para sermos semeadores do reino. Deus está nos alinhando nesse último tempo para discernirmos, para que as pessoas que de fato falaram sim para o Senhor possam discernir a tua vontade. E aqui a gente vê, amados, em João também, no capítulo 4, versículo 20, conta a história aqui da mulher samaritana, né? Uma mulher que tinha uma religião, uma mulher que tinha os seus costumes, uma mulher que tinha um conhecimento religioso, e teve a oportunidade de ir ao encontro com Jesus. Lá estava ela tirando água numa cisterna, num poço. Jesus chegou naquele lugar, e Jesus então começa a se revelar àquela mulher. Jesus começa a contar para aquela mulher ali, revelando para ela a sua própria vida, coisas que ninguém sabia. E aquela mulher então, ela tem um entendimento que ela estava diante de um profeta de Deus. E chega num momento na vida daquela mulher, que nós vamos ver aqui em João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo de número 20. Essa mulher diz assim: nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui, amados, olha o que acontece com essa mulher. Uma mulher que tinha uma religião, que tinha um conhecimento, né, de uma religião. E ela chega para Jesus e fala, né, os nossos pais disseram que é no monte, outros dizem que é em Jerusalém. Onde devemos adorar? O Senhor diz: já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Amados, olha bem, a diferença de você ser ouvinte ou ser semeador. Essa mulher poderia ter sido simplesmente ouvinte, saído desse lugar, dessa situação, voltado para Samaria ali, a sua vida de rotina normal. Mas não, irmãos. Quando essa mulher saiu daqui, ela entrou em Samaria e ela pregou a respeito do Salvador. Ela chegou fazendo o maior alvoroço na cidade, falando: eu encontrei aquele que havia de vir, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Filho de Deus. E ali ela começa a divulgar a mensagem, ela faz ali um grande alvoroço e as pessoas começam então a sair à procura de Jesus. Porque, amados, simplesmente ela saiu, do lado que ela fazia parte da classe das pessoas ouvintes, e ela passou agora para a classe daqueles que são semeadores. E aqueles que são semeadores, eles não conseguem conter aquilo que Deus deu para eles, para ficar guardado dentro deles. E ela saiu e implantou, levou a mensagem para a sua terra. E muitas pessoas vieram ao encontro do Messias. Amados, o nosso papel não é ser ouvinte, o nosso papel é ser semeador. Essa mulher entendeu muito rápido essa questão. E ela então sai da posição de ouvinte e passa para a posição de semeador do Evangelho. Se nessa manhã você se encontra como ouvinte ainda, se você está satisfeito com essa posição onde você está estagnado, nessa manhã Deus te chama você para sair dessa posição e passar para a classe dos que são semeadores do reino. Aqueles que são chamados para implantar, para multiplicar o reino de Deus na terra. E a gente entende que Deus, Ele revela os seus mistérios para aqueles que estão dispostos a semear, para aqueles que estão dispostos a continuar. É para essa classe de pessoas que Deus revela os seus segredos. E é para você, amados, que nessa manhã está nos ouvindo e que também está tendo a oportunidade de fazer uma escolha, de sair da posição que você se encontra, se é que você está nessa posição de ouvinte, e passar para a posição de semeador. Mudar, implantar o reino de Deus onde existe necessidade, onde existem pessoas desfavoráveis. É para isso que Deus nos chamou. Ele colocou o Espírito dele em nós para que nós tivéssemos discernimento, para que nós fôssemos alinhados à sua vontade. Foi para isso que ele chamou. Foi para isso que ele nos presenteou gratuitamente, como eu li ali em 1 Coríntios, o capítulo 2, versículo 12, que nós não temos o espírito do mundo, mas nós temos o Espírito de Deus. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entender as coisas que são espirituais porque elas se discernem espiritualmente. E se você não consegue discernir, você não consegue ser semeador. Você não consegue dar continuidade naquilo que Deus chamou você para fazer. E para encerrar, eu quero ver aqui em Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. E a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que eu quero fechar essa mensagem falando, Deus, para aqueles que são semeadores, Deus vai revelar a profundidade, Deus vai revelar a riqueza, Deus vai revelar a sabedoria e o conhecimento, Deus vai revelar as coisas insondáveis, Deus vai revelar os seus juízos, as coisas inescrutáveis, Deus vai revelar os seus caminhos, porque essas coisas que são secretas, Deus revela para aqueles que estão prontos, para aqueles que estão já dispostos, que hoje conseguem discernir para continuar a obra. Tudo isso Deus quer derramar sobre aqueles que estão dispostos a ser semeadores do reino. Então Deus derrama sobre nós todas essas qualidades, todas as coisas e as profundezas dessas coisas, para que nós não usamos unicamente com nós, mas que nós usamos com o reino, servindo o Senhor. Porque aqui a palavra de Deus termina falando, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu quero também encerrar falando o seguinte, para você que está me ouvindo. Deus, ele é fonte dele, sustentador por meio dele, e é alvo para ele de todas as coisas. Deus, ele centraliza todas as coisas com o propósito que todas as coisas tenham um retorno de adoração. Porque por meio dele e para ele todas as coisas foram criadas. Então aqui diz o seguinte, Deus é fonte dele, sustentador por meio dele, e é alvo para ele e de todas as coisas. Você foi criado para ele, para implantar o reino, para pregar o evangelho, para levar as boas novas. Não para gastar as coisas com você, simplesmente com os nossos próprios interesses, com os nossos próprios valores. Nós fomos chamados para sermos semeadores em tempo de pandemia, em tempo de dificuldade. Deus tem nos chamado para ser luz nessa terra e ser sal, para temperar os lugares onde entrarmos e também para trazer luz nos lugares onde entrarmos. Que essa palavra fique no teu coração nessa manhã. E eu quero deixar um desafio a você. Se você se encontra ao lado daqueles que são ouvintes, é a sua oportunidade de agora passar para o lado dos semeadores. E que Deus te abençoe. E que você possa, através dessa mensagem, deixar de discernir as coisas de Deus dentro do teu espírito, para que você possa ser um semeador do Senhor mesmo em tempos de crise. Amém? Para fechar, eu quero orar com você. Feche seus olhos aí, você que está nos assistindo em casa. Feche seus olhos nessa manhã e vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Querido Deus e maravilhoso Pai, colocamos diante da Tua presença cada um, Pai, que está nos assistindo nessa manhã, onde essa live alcançar, seja, Senhor, na nossa cidade, seja, Senhor Deus, no nosso estado, seja, Senhor Deus, no Brasil afora, as nações, que essa palavra possa trazer, Senhor Deus, restauração, possa trazer, Senhor Deus, ânimo àqueles que estão paralisados, àqueles que se desanimaram pelo caminho, aqueles que enterraram seus talentos, aqueles que enterraram seus dons espirituais. Pai, visita eles nessa manhã com o Teu poder, trazendo restauração nas casas, nas famílias, curando os enfermos, salvando os perdidos, dando, Senhor, uma injeção de ânimo àqueles que são, ó Deus, paralisados pelo tempo, pelas dificuldades.
Que o milagre do Senhor nos alcance nessa manhã, trazendo restauração, cura, libertação, em nome de Jesus, Pai. É o convite que eu faço nessa manhã, aqueles que se encontram ao lado daqueles que são ouvinte, que passe nessa manhã para o lado daqueles que são semeadores e vamos juntos implantar o reino, para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo, nos céus e na terra. Porque a palavra de Deus ali nos dá a certeza que dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Se nós formos chamados, não são simplesmente, porque nós somos bons ou que temos alguma coisa. É porque ele achou graça em nós e decidiu depositar em nós o teu Espírito para que a obra do Senhor não parasse. Que nós possamos ser propagadores desse reino e levar a palavra até os confins da terra, no nome de Jesus. Eu te abençoo e que você tenha um sábado provido pelas mãos poderosas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o teu coração.